Estamos começando mais um EmpoderaCast. Eu quero agradecer novamente, eu estou super feliz, muito feliz com esse projeto que o sistema JMN de comunicação agregou junto a mim, abraçou esse projeto de trazer mulheres empoderadas, falar sobre o mundo feminino, do empoderamento feminino. E eu só quero agradecer e quero falar para você também, fica comigo até o final. Hoje nós vamos falar de uma mulher forte, poderosa, de viagens internacionais, é isso mesmo, de gastronomia, mãe, esposa, empresária, tudo isso aqui, ó, comigo no EmpoderaCast. Vem comigo. E hoje comigo eu recebo a empresária, olha, vou olhar aqui o nomezinho dela, o nome japonês, Luciana Yamasaki. Eu acho que todo mundo conhece ela como a Lu do Pesqueiro Chácara do Sol. Ela é incrível, carismática, acho que todo mundo que chega lá procura por você, né, Lu? Sim, Lu, sim. obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui no EmpoderaCast e passar um pouco da sua experiência para as mulheres que querem empreender também. Eu que agradeço, Elaine, de coração mesmo. É uma honra estar aqui, porque é um prazer estar aqui. Nossa, o prazer é meu. O prazer é meu. Na hora que eu te fiz o convite, você prontamente, Elaine, eu tô tremendo, não sei. Sim. Mas vai ser tão gostoso, gente. É um bate-papo. A Lu, ela é muito carismática, meiga. Eu tô vendo que você vai tirar de letra, porque nos bastidores a gente já conversou bastante. Já fofocamos bastante, porque Sim. Mulher gosta disso. Ô, Lu, pra gente começar, eu quero saber assim, como foi a sua infância? Antes de você chegar a ser essa mulher empreendedora, que já é requisitada na cidade, eu sei que o seu estabelecimento, assim, bomba. Como foi a infância da Lu? A minha infância, assim, foi bem simples, né? Meu pai, um japonês que veio direto do Japão mesmo. Minha mãe é brasileira mesmo, né? Descendentes de alagoanos. Mas foi bem simples, meu pai é agricultor, né, de melancia. O principal dele era plantador de melancia. Assim, até tive uma boa infância, mas rígida, né? Meu pai, japonês rígido, e minha mãe, uma mulher serva de Deus, né? Então, assim, a minha vida foi na igreja e seguindo os ensinamentos de Deus, da igreja. Foi bem simples, mas bem agradável, sim. Uma infância feliz. Sim, sim. Meu pai e minha mãe deu uma boa educação para mim. Quantos irmãos, Lu? Eu tenho um irmão mais velho, Ricardo, eu sou a do meio, e tenho a minha irmã Priscila. 3 irmãos. E assim, da sua infância, foi a juventude, a adolescência. Sim. Tinha aquela regra ou não? Por seu pai ter sido casado também já com uma brasileira, já saiu daquela regra de que japonês, Nihonjin, casar com Nihonjin. Quando você conheceu seu esposo, aceitaram de boa? Como foi o início desse namoro até vocês chegarem ao casamento e ter as filhas lindas que vocês têm? Meu pai, muito rígido, eu sofri muito com isso. Meu pai não deixava eu namorar, tinha um ciúme tremendo, porque ele tinha mais 3 irmãos, ele teve uma irmã quando era pequena, mas morreu lá no Japão. Então, veio meu irmão primeiro, né? E depois veio eu. E foi uma festa, segundo meu pai e minha mãe, quando eu nasci. E aí, ele muito rígido demais, não deixava eu namorar, né? Eu tive uns namorinhos antes do meu marido, mas aí minha mãe falava, tem que ser com um moço trabalhador, que não tenha vícios. E aí eu casei com um moço que eu queria ter, porque eu queria casasse com um moço loiro, que não tivesse... Tinha um biotipo eu sempre tinha um biotipo de ter, né, como pessoa. Marido. Isso. Um moço loiro, alto, que não tivesse vícios, de trabalhador. Deus ouviu suas preces. Sim. Porque aí eu conheci o meu marido na frente da minha casa ainda. Que ele foi buscar uma mudança Olha lá. que bênção. Deus já colocou de paraquedas ali e falou, olha, Lu, esse, olha bem pra ele. E aí eu conheci... segundo meu marido, ele falou que ele já tinha visto eu
que eu trabalhava lá no Mercados Nagai, lá no Jardim Paulista, ele já tinha me visto, que ele trabalhava na feira, ele era plantador de verduras. Então ele também é da agricultura. Sim, ele também era. Aí ele tinha me visto, mas a primeira vez que eu vi ele foi em frente da minha casa, que era um amigo que tava lá morava lá em frente da minha casa, ele foi buscar uma mudança. E aí eu... Você falou, é esse! Isso. Aí eu pedi recomendações pro meu colega, o colega apresentou ele para mim. Você buscou o currículo dele, Isso. então. Aí meu pai aceitou, porque viu que era um moço trabalhador. Loiro, como você queria. Sim. Aqui naquela época, nossa, de 1998 a 2000, era aquela fase das boy bands, assim, né? Tinha o Nick, o Backstreet Boys, isso. E aquela coisa. Mas eu sempre gostei dos mais loirinhos. E na minha concepção, eu não ia casar com um descendente. Eu ia casar com brasileiro. Um brasileiro mesmo. Ai. E aí ele deixou eu casar com o meu atual marido. E aí desse casamento vocês tiveram os frutos, sim, as duas princesas, né? É. Elas nasceram, porque vocês foram também pro Japão. Sim. Aí, tipo assim, vocês já casaram, aí vocês pensaram, não, nós vamos ter o nosso negócio, a gente precisa ter nossa vida, resolveram ir pro Japão assim. Como foi a ideia de ir pro Japão e como foi o nascimento das filhas? Foi no Brasil? Foi no Japão? Então, o projeto de ir para o Japão, a gente já caçou, a gente já vai com esse casar. Projeto. Isso, porque antigamente era um pouquinho mais fácil, talvez, né? A gente casou, já preparou os documentos e foi para o Japão. E nessa época, né, Lu, era mais fácil também até a parte da economia, o financeiro. Sim. Os brasileiros conseguiam juntar bastante dinheiro, né? Sim, sim. E assim, mas eu saí daqui, eu e ele, cada um saiu com uma dívida de 10 mil reais. Que beleza! Gente, é assim que é bom, porque aí você tem um incentivo. Fala, não, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar bastante ocanê para pagar minhas dívidas. Sim, porque a gente não tinha dinheiro, né? Aqui. Aí vamos lá e vamos construir a nossa vida. Porque a gente não tinha casa, casou por casar, assim, né? A gente se apaixonou e tal, e vamos casar e vamos pro Japão, ter a nossa vida. Aí fomos com essa dívida de 10 mil reais, falei assim, nós temos que pagar. Aí, lembrando, 10 mil reais cada, né? Isso, e 20 mil reais, então. A 15, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Tipo, como se fosse 100 mil reais cada um hoje de dívida. Né? Então, porque lá como que era o nome dos agentes lá? Os Tantocha? Isso, né? Que aí contratavam a gente para trabalhar lá no Japão. E aí eu fui lá, a gente começou numa fábrica de bentoyá, e depois eu fui para uma fábrica, lá em Osaka, eu trabalhei por 8 meses. Nessa fábrica de bentoyá. E depois eu fui para uma fábrica de tela de cristal líquido, que naquela época já estava nas empresas de construção de tela cristal líquido, né? Que aqui no Brasil ainda não tinha, era mais aquelas televisões de tubo. De tubo. Mas lá já estava na produção. Na verdade, o Japão sempre a tecnologia é bem avançada, né, em relação ao Brasil, né, Lu? E a produção estava a todo vapor. Aí eu fiquei lá mais uns 2 anos naquela fábrica lá. E o total de Japão foram quantos anos? Uns 3 anos e meio, se eu não me... que eu não lembro. Foi de 3 anos e meio a 4 anos. Aí você imagina, né, Lu? 3 anos e meio a 4 anos trabalhando no Japão, consegue pagar uma dívida? Sim, em 4 meses eu consegui pagar a minha dívida. Olha, você vê, só que assim, no Japão, as pessoas, eu falo assim, do Japão porque tive o prazer de morar 12 anos no Japão. É um país que, de verdade, assim, eu gostaria de poder continuar mais tempo lá, porque é um país que tem a educação, a disciplina, a cultura, é maravilhosa, né, Lu? Sim. E você vê, trabalhando lá, aqui a gente trabalha bastante, mas para você pagar uma dívida, igual essas que vocês adquiriram aqui, 4 meses vocês conseguiram liquidar. Sim. Né? E ainda, aí, depois que a gente liquidou a dívida lá da agência, eu construí bastante coisa, casa... Foi com essa época do Japão que vocês compraram
a parte do terreno que vocês estão a com chácara, que está com isso. empreendimento. Nós vamos chegar lá também. Isso. Mas aí as filhas nasceram no Japão, nasceram aqui? Não, nasceram aqui. Ah, nasceram todas aqui. Isso. Então elas não conheceram também o Japão? Não. Vocês não voltaram para lá? Não, e me arrependo, assim, de uma certa forma, eu me arrependo de ter voltado tão cedo pro Brasil. Mas eu acredito que, às vezes, o arrependimento, você tenha voltado na hora certa, né? Igual eu falo, assim, às vezes a gente não entende, fala, eu poderia, igual eu falo, poderia ter ficado mais, mas eu acho que tudo tem a hora certa para acontecer, né? E aí, duas filhas maravilhosas que eu conheci. A Laís e a Laís. A Laís e a Laís. E como você concilia a profissão de mãe, empreendedora, empresária, esposa e estudante? Porque você trabalhou, vocês compraram a chácara e já surgiu a ideia de montar o pesqueiro, ou vocês compraram a chácara para morarem e pensar o que iriam fazer ainda? A gente não tinha o projeto ainda de fazer nada ali. A gente comprou a chácara, também comprei outras coisas também, comprei casa, comprei carro, gados, essas coisas que a gente tinha quando a gente comprou, né? E aí aquela chácara já era de uma outra pessoa, né? Que era para lazer deles. E aí compramos a chácara e ficou só como aluguel, porque ali já tinha a piscina, já tinha o salão, então sempre foi bem procurado ali como aluguel. A gente começou a depender de aluguéis, né? Então, aí surgiu a ideia de construir, porque ali a terra não é muito boa para plantar, né? Como meu marido tem a formação de agricultor também, falou assim, fazer uma plantação aqui de verduras, essas coisas, mas não era muito boa. Eu falei assim, aqui dá para... E aí ele pensou também, né? Eu falei assim, aqui dá para fazer um pesqueiro, porque nessa parte aqui não tem ninguém. Das outras lados da cidade já tem. E aqui não. E aqui, é um acesso fácil sim, também, porque né, não precisa pegar a rodovia. É acesso fácil, é um ponto bem estratégico ali, né? Sim. E aí vocês montando esse pesqueiro, vocês acham, vamos montar, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Como é a qualidade de vida? Com o seu próprio negócio. Isso você tem uma garantia a mais? Como funciona? Então, uma qualidade de vida ali na chácara, ali a gente tem. Porque é aquela natureza que você já viu, é um lugar bem arborizado, tem liberdade. É que nem nós falamos, um pulo eu já estou na cidade, né? Eu tenho essa qualidade de vida muito boa sobre isso, né? E ali é um lugar bem agradável. As pessoas quando chegam lá, eles se sentem à vontade, né? Então, assim, é um lugar ótimo para se viver ali, sim. E ter um negócio. Tá, né? E aí, esse negócio seu, que você fala, esse empreendedorismo de vocês, o trabalho, você não tem final de semana, porque normalmente o final de semana é a hora que o bicho pega, né? O português, assim, o bicho pega porque o negócio... Isso se dá a um marketing bem feito? Você acha que isso resolve essa frequência de clientes? O que você define para você ter tantas pessoas frequentando o seu estabelecimento? Um bom marketing é 99% dos problemas? Ele resolve? Não são... o marketing tem que ser feito, porque todo dia você tem que estar postando ali no Instagram, Facebook. Eu tenho outras formas também de fazer a propaganda do pesqueiro. Mas também o marketing boca a boca também, né? Que aí ali, conforme esses anos que a gente está ali, os nossos clientes também fazem a propaganda. Quantos anos de pesqueiro, Lu? Já fazem 7 anos. 7 anos. Isso. Porque é isso que você está falando, né, Lu? Marketing, você entrar na rede social, em várias plataformas digitais ali que você divulga, é uma coisa. Porque a gente pode olhar, mas você receber o feedback de uma outra pessoa que frequenta o lugar é maravilhoso, não é? Sim. Já dá uma guinada bem grande, porque transmite uma credibilidade maior. Não que o estabelecimento não tenha, mas cartão de visita, você dá para a pessoa? Ou você vai no evento, você olha, às vezes coloca na bolsa, às vezes você passa, tá no chão. Agora a pessoa falar, olha, o pesqueiro da Lu é incrível. Eu vou todo final de semana, a caipirinha é maravilhosa, chopp é geladinho, atendimento é nota 10.
Sim. faz a diferença, né, Lu? Faz mesmo. Mas, assim, a gente tem as nossas dificuldades, né? Como a gente depende de mão de obra, mas o feedback das pessoas falam assim, nossa, eu amei, meu final de semana foi incrível. Tira todos aqueles maus feedbacks, mas esses maus feedbacks ajudam a gente a crescer. Ô Lu, mas você quer que né? eu te falo? Sempre vai ter aquele espírito de porco. Português assim, gente. Tipo assim, que gosta do lugar, às vezes até mesmo alguém que vai no seu estabelecimento para ver como funciona, ver como é o atendimento, para um outro, tipo, não digamos concorrente, para um outro empreendedor que tá na mesma área. Então, eu acredito que esses feedbacks, a gente fala que tem muitos haters, né? Sim. Então, isso você tem que apagar. Porque normalmente a gente costuma valorizar um feedback que deixa a gente triste, esquece dos outros 10, 20, dos outros o que 30. Acontece, que te não é? Que te leva, fala, não, eu tô no caminho certo. Sim. Né? Então, esses que você fala que deixa meio triste, o coraçãozinho meio murcho, lembra dos outros que abre o coração da gente, né, Lu? Que deixa a gente... Não, eu vou continuar porque eu tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Até agora eu construí a minha vida, estudei, fiz o possível e o impossível para estar ali. Você falou que quando você montou lá, você tava... Tem que entender bem do negócio. Você procurou estudar? Sim, sim. Eu fiz 4 cursos de gastronomia numa escola aqui em Prudente, né? Eu fiz cozinha profissional, cozinha fit funcional, panificação e confeitaria. Fiz Bastante isso tudo em 2 anos, né? Se dedicou bastante, né? E dentro desses 2 anos ainda eu fiz uma EAD. Eu tinha minhas crianças pequenas, né? E eu já tinha um certo conhecimento na gastronomia por causa dos cursos profissionalizantes. Eu fiz uma EAD de tecnólogo de gastronomia, concluí também, graças a Deus, porque para adquirir conhecimentos, né? Porque senão você não consegue, você começa a crescer no seu empreendimento e sem conhecimento não vai. Aí assim, né, Lu? Enquanto muitos dormem, a Lu estuda. Aí a pessoa fala, nossa, que sorte você tem. Não. Mas não é bem assim, né, Lu? São lutas. Porque enquanto uns estão dormindo, indo para barzinho, se divertindo, você tá lá focada, estudando para melhorar o atendimento e melhorar até mesmo você como pessoa, como profissional, né, Lu? Porque eu acredito que você imaginava que você sabia. A partir do momento que você estuda, busca conhecimento, você sabe que coisa. A gente fala, nossa, eu não sabia nada. É mais ou menos isso, né? Sim. E é aquela coisa, eu me senti aquele inseto no casulo. Quando eu saí daquela chácara, eu já tinha um pesqueiro, né? Já estava andando. E uma pessoa foi lá, me ofereceu um curso, falou assim, Luciana, você precisa estudar agora. A partir do momento que eu comecei a fazer os meus cursos, a minha faculdade, minha vida mudou. O meu modo de pensar mudou também. Muda a visão, né, Lu? Você conhece várias pessoas. Abre campos, né? Isso. E aí você não consegue mais ficar sem. É uma delícia, né? Acho que é por isso também que eu te conheci também. Verdade, né? Nós nos conhecemos lá. Eu fui visitar o pesqueiro, pesqueiro Chácara do Sol. Olha, assim, eu falei pra Lu, eu sou assim, nós nos tornamos best friends, será? Porque eu sou bem sincera. Eu falei, Lu, eu frequentei outros lugares, mas o seu estabelecimento, é aquilo que eu falo, Lu, sabe? O atendimento. Você tá ali naquela correria, mas você não deixa de vir, dar um beijo, cumprimentar, falar, tá tudo bem, precisa de alguma coisa. Se apega nesse feedback. Sim, o atendimento e o meu carisma. Isso, você não perca nunca esse carisma, sabe? Porque muitas pessoas igual, eu sou empreendedora, às vezes você nem enxerga, nem encontra a pessoa, o dono, o empreendedor ali. E você não, como mulher, você está mostrando que veio, porque você é a frente. Você fala que no seu negócio, o seu marido é o braçal, é aquele que e você é aquela que pensa que vê as estratégias, funciona assim. É isso mesmo que você falou. Aí tem o meu marido também, ele foi estudar também, aí ele fez o presencial mesmo, do tecnólogo em gastronomia, ele é chefe também de cozinha, para juntar com a gente ali também.
né? Porque senão a E coisa... agora o que eu tô achando legal é que ele tá ficando todo influencer Também, lá. Ele faz tá... as propagandas, ele Sim. faz os vídeos, chama as pessoas Aham. para estarem lá, né, no pesqueiro. E lá, Lu, como funciona o cardápio de vocês? Porque tem a comida self-serve por quilo, tem Sim. as porções. Qual é o carro-chefe? Fala, não, o pesqueiro, a porcentagem do carro-chefe de pedidos é tal prato. É a isca de tilápia, né? Com que fritas. É isso. O nosso diferencial é a nossa isca de tilápia, com o nosso temperinho secreto, a nossa empanação. Tem tudo um segredinho ali. Olha, Todo mundo tem. Eu que eu diga. Em Prudente tem várias petiscarias, vários pesqueiros que vendem a isca de tilápia, mas a nossa tem aquele Tem temperinho. um segredinho, né? E o nosso molho verde também, que é especial. Aquele, muito bom. Aquele ponto de glacê, aqueles pedacinhos de cebolinha, de salsinha. Eu falei pra vocês, gente, que nós iríamos falar. Ó, já falamos de viagem, que ela já foi pro Japão. Em 4 meses, a Lu e o esposo pagou uma dívida que aqui no Brasil levaria anos, né, Lu? Sim. Pra ser paga. Estamos falando de gastronomia, de comida, de coisa gostosa, as bebidas. Sim. Assim, lá no pesqueiro eu percebo que os funcionários são muito bem colocados. Vocês fazem um treinamento. Como funciona essa parte, Lu? Dos funcionários, porque eu vejo assim que são muito assim, eles ficam atentos ao que você quer, muda a sua mesa de local, se você... Eu mesma dei trabalho, gente, o dia que eu fui lá. Falei pra pô, aqui, sim, né, Lu? O que eles pediram pra mim, eu falei assim, não, pode, eu já dei gente, o aval vendo? pra ela. O Empodera Cast, tem aval no pesqueiro, que delícia. Mas não é só Empodera, não. Todas as pessoas eu vejo que os clientes, eles ficam à vontade. Vocês fazem um treinamento antes com os funcionários? Como funciona essa parte assim da rotatividade de funcionários lá? Eu tenho 5 fixos, né? Eu dou a orientação para eles durante a semana, temos as nossas reuniões, né? E tem os nossos frees também, né? E aí, antes de começar, eu dou aquela geral, falo, gente, vamos ter um bom atendimento, vamos fazer o que o cliente precisa, o que ele quer, a melhor estadia aqui no pesqueiro. A gente procura tá falando para eles, né, que a gente tem que ter um melhor atendimento ali, né? Às vezes tem uma falhinha ou outra, mas eles estão ali sempre atentos para. Mas através das falhas a gente vai consertando, sim, né, Lu? sim. E falhar, errar é humano e as pessoas têm que entender. E assim, aquilo que você falou, se alguma coisa não agrada, tentar entender, porque às vezes é funcionário novo, tá começando, não tem tanta experiência. Eu dou muita oportunidade para os jovens, né? Porque hoje em dia você vai nos lugares, os jovens não têm oportunidade. Você tem experiência? Não. Ali não, eles chegam todo tímido, eu falo, você vai fazer isso, aqui você vai ter uma oportunidade de emprego, de ter uma renda, né? Muita gente ali começou ali, muita gente está empregada em outros lugares. Isso que você falou me faz voltar um pouquinho, retroceder. Voltar no Japão é assim, a gente vai para lá sem saber nada. Sim. Só que o que acontece? Eles dão a oportunidade para você aprender. Só que, não sei se com você foi assim. Não foi. Entrei numa fábrica, você tem um prazo também, não é? Nem tipo, é uma semana para você aprender, para você pegar. 15 dias você já tem que dar conta dos pedidos, que é linha de montagem. 1 mês você já tem que estar craque sozinho. Com certeza. Você vê, até me arrepio. Que quando eu cheguei lá, que aquela coisa, eu falei assim, nossa, eu tô com essa dívida, agora eu tenho que pagar. Cheguei lá naquele bentoiá, cheguei numa fritadeira de uns 3 metros. Dá vontade de chorar, não dá, Lu. E aí ela falou, você tem que fazer isso aqui, colocar ali na fritadeira ali. E depois lavar aquela fritadeira, que tinha, eu não tinha nem quantidade de quantos litros tinha naquela fritadeira. Dá desespero. Meu Deus do céu. E você sabia falar em Nihongo? Não, nada? Eu morava com o Bachan, mas aquela coisa, sabe? De você não ligar muito, né? Porque minha avó falava 90% em japonês. A gente entendia o que ela falava. Mas não conseguia responder. Isso. Mas a gente se entendia ali, né? Até meu marido chegou lá, ele se virou muito mais do que eu no Nihongo. Voltou
sabendo falar. Algumas palavrinhas assim, mas faz 15 anos já até esqueci. É porque, igual, né, Lu, a gente fala de tanta coisa e voltamos esse assunto, uma coisa foi puxando a outra. Por quê? Quando eu fui pra lá, eu escrevi no papel. Ohayou gozaimasu, konbanwa, konnichiwa. Os básicos pra gente. Os básicos. E chega... no tempo que eu fiquei lá, eu aprendi muita. Gente, eu aprendi tanta besteira. É que você conversa mais, né? Aí fui trabalhar na Sony, montar filmadora. Eu fiquei lá acho que 4 anos. Então era uma linha enorme. Tinha filipino, indonesiano, peruano, muito brasileiro. Então a gente meio que se acomoda. Você aprende o básico, né? A escrever o nome, escrever algumas coisas em hiragana, katakana, que é obrigatório. Você tem que saber para preencher suas fichas. Mas é uma coisa, é tão gostoso, só que, igual eu falo, é onde o filho chora e a mãe não vê, né, Lu? Sim. Porque dá desespero. Dá, nossa, que aí foi nesse Bentoiá, né, que eu falei. Aí depois, 8 meses eu fiquei em Osaka mesmo, né, Osaka-shi lá, e depois eu fui pra Ricone. E aí, mas ali eu só morava em Ricone. Aí eu fui pra uma outra, onde que eu trabalhava, era uma outra cidadezinha do lado. E aí eu fui para essa fábrica de tela de cristal líquido, e ali que me deu mais desespero ainda, porque esse prazo. E eu não conseguia quebrar aqueles vidros de uma forma que não tivesse defeito, né? E aí, depois de um mês, eu comecei até a ensinar outras pessoas. Faz de olho fechado. Fazia de olho fechado. É isso que porque a gente chegou nesse ponto, falamos de novo de Japão, para chegar no assunto de funcionários. É isso que o Brasil precisa, da oportunidade. Sim. Por quê? Tem experiência? Se você não der oportunidade para a pessoa tentar, ela nunca vai conseguir ter experiência. E isso você faz, e isso é muito interessante, viu, Lu? E é gratificante. Mas é porque você também esteve num país onde nós tivemos essa oportunidade de aprender, né? Sim. E igual você fala, chega a arrepiar, mas é verdade, a gente fala, brinca, é onde os filhos choram, a mãe não vê, a gente só posta as coisas bonitas, não posta o que tá por trás ali, né? Mas ainda assim é gratificante, né, Lu? Sim, tem muita saudade lá, ainda tem, assim, um dia eu vou voltar ainda lá. Eu sou pra passear lá, alguma coisa assim, a juntar um dinheirinho e ir lá. É porque fica os amigos, eu tenho amigas que resolveram ficar realmente por lá, tiveram as filhas casaram, então eu tenho amigas que falam, vem pra cá passear, você já tem lugar pra ficar. Então vamos muito só agora correr atrás do Kanê, juntar pra gente poder passear, né, Lu? Eu tenho até, sabe, uma coisa besta, mas as lojinhas lá. Aquelas lojinhas eram maravilhosas. Gente, as lojinhas de lá é tipo a loja do 10 aqui. Isso. Só que as lojinhas de lá é a loja do Ryakuen, que é a moedinha de 100. Só que vocês não têm noção. É tudo assim, de primeira linha. Lu, eu me divertia lá. Também. Você ia no Shimamura? Sim. Vamos falar, o Shimamura, de lá do Japão, gente, é o torra-torra. Não sei se posso falar, merchan. É a loja mais simples aqui do Brasil. Era nosso Shimamura lá. Só que a qualidade, dá saudade, na Lu? Dos parques, assim, eu não tinha muita folga, porque o nosso foco era ganhar dinheiro, né? Para construir a vida aqui no Brasil. Mas eu tive umas oportunidades, assim, bastante de ir para os parques. De conhecimento, né? Oportunidades. Tive a oportunidade de ir para Okinawa. Foi uma experiência tremenda. Um arrependimento que eu tenho dos 12 anos que eu fiquei no Japão. Não fui para Okinawa. Aquilo é um paraíso. Menina, não me fala, porque eu até falo pro meu filho, nós fomos pra Disney, pra Universal, você vai. Mas eu não fui para Okinawa, Lu. E isso olha, o brasileiro, as pessoas que estão no Japão, que estão morando lá, não deixem de visitar Okinawa, porque é maravilhoso. Porque é maravilhoso, gente. Na Universal, acho que eu fui umas 3, 4 vezes. Sim, mas Universal, Disney, fui falar a verdade, fui pra levar os filhos, criar Universal, a gente se diverte um pouco mais. Mas assim, Okinawa, quanto mais a gente conhece países, culturas, ainda mais para você agora que tá no ramo da gastronomia, conhecer culinária, paladar diferente, sabores, é gostoso, né? É gostoso. E a primeira coisa que, assim, a gente chega lá em Naha, né? E abre a porta do aeroporto, aquele bafo quente. Aí você lembra do Japão.
Ou do Japão não, do Brasil. Do Brasil. Eu lembrei, porque ali é tudo tropical, aquelas bananeiras. Isso, tudo que tem porque aqui. O Japão mesmo é muito frio. Isso. É, tipo, Tem 8 o calor. meses frio e só 3, 4 meses. Sim. Calor mesmo, acho que uns 2 meses que o bicho pega, né? É, depende da região. Mas, assim, aquela coisa de você estar num país tropical é em Okinawa. É, mata a saudade do Brasil. Nossa, eu né? voltei assim, Mas torrada de tanto sol. Eu fico assim, pensando, quando a gente tá no Brasil, ai, que saudade, que eu vim pro Brasil passear acho que 2 vezes desses 12 anos que eu estive lá. Ai, que saudade, ai, vontade de ir pro Japão comer, ai, quero comer as coisas do Japão. Aí quando você tá no Japão, você fala, ai, saudade de comer uma pamonha, de um caldo de cana, não é verdade? A feijoada. Feijoada. Só que a gente fica nesse inverso do gostar e do Sim. querer e da saudade, né? Uhum. Mas o paladar é diferente. O tempero do Japão é muita coisa. É isso que a gente melhor. estava falando. Você que está na gastronomia, não tem nada a ver o yakisoba daqui. A culinária em geral. Até aquela maionese do bentô é diferente. É diferente. Sushi é tudo diferente. Sushi. Ficou tudo meio abrasileirado, né? Sim. A comida japonesa, na verdade, né? Uhum. Aí meu filho fala, mãe, todo mundo deveria ter a oportunidade de ir pro Japão saber que realmente é a culinária japonesa. Sim, é maravilhoso. Ai, Lu, ó, eu só tenho mais uma coisinha pra te perguntar. Eu falei pra você que tem tanta coisa que dá pra gente ficar conversando aqui, mas a gente tem que finalizar. Passou rápido. Ai, voa, não voa? É, voa. A Nem gente você falou, chega, foi? a gente fica tenso, porque é uma conversa gostosa, a gente é um bate-papo assim que flui gostoso. Ela tava super nervosa. Sim, e ainda tô. Agora eu acho que ela quer ficar um pouquinho mais. Quer ficar um pouquinho Sim. mais. Mas pra finalizar, Lu, além de agradecer você, qual conselho que você deixaria, conselho que você deixa, na verdade, para quem quer entrar no mundo do empreendedorismo, pra mulher que quer, mas ela tem medo, mas tem que entender que toda mulher é capaz. Qual conselho você deixa para quem quer empreender? Nem eu falei, sai do casulo. Se você tem uma ideia, você tem um negócio de geladinho, bombom, o que você tiver. O que você tiver, não tenha vergonha do seu negócio, loja de bijuteria, tudo. Sai do casulo e vai conhecer pessoas. Vai atrás de network, de grupo de mulheres, uma rede de apoio, estudem do que vocês tiverem. Vai estudar gestão, gastronomia, é o que eu dou esse exemplo de vida. Porque se eu não tivesse saído lá de dentro da minha casa, do meu casulo, eu não estaria aqui. E ainda tenho que melhorar muito ainda, porque muitas vezes eu deixo de ir a certos compromissos, a certos eventos, por falta de tempo. Mas se eu pudesse, e realmente eu vou fazer realmente a minha agenda dar certo, porque eu estou deixando de perder muita coisa. Até hoje mesmo, o seu convite, eu falei, não, eu não posso dizer não, porque é uma oportunidade. Exatamente, eu fiquei feliz com isso. Né? Então, para você que quer ser empoderada, crescer no seu ramo, no seu empreendedorismo que você tem, estude, vai atrás de uma rede de apoio, grupo de mulheres que vai te ajudar a deslanchar, a voar na vida. Busca conhecimento, né, Lu? Conhecimento. E aquilo que você falou, quando eu te fiz o convite, você falou, eu não posso dizer não. Você estava com medo. Sim. E o que você fez? Você veio com medo mesmo. Então é assim, se você está com medo, vai com medo mesmo, porque no final dá certo. Aí você vai falar, nossa, passou. Passou. Não é, Lu? E assim, eu só tenho a agradecer. Ai, eu que você agradeço. Gente. Por tudo. É maravilhosa. A Lu é uma pessoa incrível. Vocês precisam, você que está aqui nos assistindo, você que está nos ouvindo, eu tenho certeza que você ficou até o final. Vá conhecer o Pesqueiro Chácara do Sol. Chegue lá, pergunte, eu quero falar com a Lu do Empodera Cast, isso mesmo, ela vai te atender com muito carinho. E eu quero agradecer mais uma vez também a oportunidade ao Sistema JMN de Comunicações por esse projeto incrível. Nós estamos mostrando, olha a emoção, mulheres empreendedoras
que está com medo, mas que vem com medo mesmo, que fazem a diferença. Vocês podem também acessar aí o Radiocast YouTube, canal do YouTube. Segue lá, clica lá no sininho para você receber as notificações de novos programas, de novos episódios. Quem sabe em um desses episódios que você se encontra, né, Lu? Um desses episódios fala, nossa, eu me enxerguei nessa história, eu me enxerguei nesse momento de vida, e vai ser o start para você. E eu tenho a agradecer você que ficou comigo, e vou finalizar, sabe como? Hoje me inspirei. Vou finalizar com o seguinte pensamento: se te jogarem pedras, é aquilo que eu falei, recolha todas que tiverem no seu caminho, pequenas, grandes, aquelas mais quadradinhas, aquelas em diagonal, porque você vai conseguir encaixá-las uma a uma, vai construir a sua ponte, vai chegar no seu castelo, entender que o processo, você atingiu o seu propósito. Fique comigo no próximo episódio do EmpoderaCast. Beijo!